Olá a todos, olá os colegas que estão assistindo. Oi, professora Célia. Então, meu nome é André, sou aluno de doutorado, meu orientador é o professor Jorge. Eu vou apresentar para vocês uma parte do trabalho que nós já temos até o momento. O título é o desenvolvimento de uma solução de Active Learning para exames por imagem. Vou seguir aqui a apresentação do trabalho conforme o modelo, né, que a gente teve. Nosso trabalho é uma aplicação de inteligência artificial. A gente tem por foco análise de imagens de exames de histopatologia. E, especificamente, a gente trabalha com biópsias de tecido cancerígeno, né? Então, exames de biópsia de câncer. Então, as biópsias, né, elas são feitas através de cortes de tecidos, né? O tecido ele é digitalizado, manchado artificialmente, o que hoje em dia é comum que sejam digitalizados e transformados em imagens de alta resolução, né? Então, a resolução, na verdade, é bastante alta. São imagens da ordem de 10 a 8 a 10 a 10 pixels. E, além disso, de cada tecido onde são feitas a extração do material biológico, existem múltiplos cortes e também pode ser feita a extração de espécimes de diferentes tecidos de diferentes regiões em cada paciente, ou seja, o volume de dados gerados de um exame desses é gigantesco. Eu trago aqui agora um exemplo, né, do que seria uma imagem dessa. Essa é uma imagem que eu ajustei para o tamanho da tela. Seria um dos cortes de tecido onde é feito o exame para detecção de células cancerígenas. E aqui nós temos essa mesma imagem, uma pequena porção dela com uma ampliação de 40 vezes. Então, dentro dessas imagens a gente pode extrair, existem várias informações que a gente pode extrair. Por exemplo, pode ser, durante o exame vai ser definido o tipo e um subtipo de tumor, isso é relativo às características particulares, né, do órgão, do tecido onde foi afetado. Né? A gente pode trazer informações dos tipos de células presentes ali, a presença de necrose no tecido, a presença de vascularização, ou seja, né, se o tecido está irrigado ou não. E o grande diferencial dessas informações para o nosso trabalho é a detecção de um tipo específico de células, que é um tipo de linfócito, que já foi relacionado a resultados clínicos favoráveis. Existem trabalhos importantes sobre isso, né? Então, tratamentos hoje de imunoterapia para câncer são muito baseados nesse tipo de informação, com a determinação da presença dessas células e a indicação de medicamentos específicos que vão induzir a maior produção desse tipo de célula. Então, detectar a presença delas no tecido é muito importante durante esse tipo de tratamento. Então, além da presença, né, dessas células no tecido, a gente determinar as regiões em que elas se concentram é muito importante. Então, a análise de uma imagem dessa digitalizada depende também, né, da gente determinar as regiões de maior concentração, que a mera presença esparsa não necessariamente traz uma informação, um resultado positivo para o nosso caso. E a quantificação, então, determinação dessas concentrações passa pela quantificação, né? E, obviamente, dado, como eu tinha apresentado aí, o tamanho, né, das imagens, a quantidade de imagens, o número de elementos que podem estar ali em cada uma, fazem com que essa análise manual de cada uma fique inviável, né? Então, dado todo esse contexto e essa problemática, a gente vê que realmente uma ferramenta automatizada é essencial para se extrair a maior quantidade possível de informação dentro de cada exame, né? Vemos aí modelos de Deep Learning
para fazer essa análise. E como todo modelo de Deep Learning, né, ele normalmente vai demandar uma base de dados de treinamento de alta qualidade e grande, né, uma base de dados de um grande número de exemplos. E isso aqui é o grande problema para nós, porque dentro do nosso contexto de trabalho na histopatologia, gerar essas bases de dados é muito custoso. Isso porque a anotação das imagens, né, as imagens de treinamento, a determinação ali das regiões onde se considera que há uma alta concentração desses linfócitos, ela tem que ser feita por um especialista. Muito dificilmente a gente vai conseguir montar uma base de dados dessa com anotações, por exemplo, via crowdsourcing, né, que pessoas normais em qualquer lugar poderiam contribuir como um multirão, né? Não dá para isso ser feito por uma pessoa sem os conhecimentos técnicos. Então, Active Learning é a abordagem que a gente escolheu para tentar criar um banco de dados, uma base de dados de uma maneira otimizada, né? Active Learning é uma, uma técnica de otimização muito usada em Machine Learning exatamente para isso, né? Para a gente conseguir montar uma base de dados de qualidade com a menor quantidade de exemplos possíveis. Quando a gente tem, então, bases menores com exemplos de maior relevância, o custo de aquisição desses dados cai. E, ao mesmo tempo, se utilizando de bases de dados de alta qualidade, o esperado é que o aprendizado dos modelos seja melhor. Então, a ideia principal é a escolha de pontos que trazem um maior ganho de informação, um maior ganho de aprendizagem para os modelos. A gente pode implementar Active Learning a partir de várias abordagens diferentes, né? As abordagens mais comuns são, primeiramente, avaliações de incerteza, né? O modelo define o grau de incerteza das previsões de cada imagem constante de um conjunto ainda não rotulado, né? Então, o modelo pode dar ali uma classificação daquela imagem e a gente pode calcular um grau de incerteza da classificação do modelo. Outra abordagem possível são as avaliações geométricas, que eles buscam identificar exemplos dentro do conjunto que tenham a melhor representatividade do todo. E temos também uma abordagem que não é muito utilizada dentro da nossa escolha de Deep Learning, mas é utilizado com outras ferramentas de aprendizado, que é o Carry by Committee, né? Então, tem múltiplos classificadores classificando o mesmo ponto e aí as discordâncias entre eles são utilizadas para selecionar os pontos com maior divergência. Então, a nossa proposta é um híbrido da seleção por incertezas e da avaliação geométrica que eu apresentei, que eu comentei no slide anterior. A gente procura utilizar dos pontos positivos dessas duas abordagens. Então, basicamente, o que a gente procurou fazer é os pontos ainda não rotulados, né, que são aqueles que nós vamos procurar um especialista para fazer as anotações. Então, esses pontos são ordenados segundo uma métrica de incerteza. Então, a gente parte de um modelo inicial, de um conjunto inicial, né, de pontos anotados. Esse modelo é treinado e os demais pontos que ainda não foram anotados é feito o cálculo da incerteza da previsão desse modelo que nós temos sobre esse conjunto de dados. E aí a gente faz essa ordenação, ou seja, a gente quer procurar os pontos, utilizar os pontos de maior incerteza. Mas a gente leva em consideração também
as características visuais e features espaciais que vão trazer para a gente dados a respeito das características da imagem, não em relação à incerteza, mas realmente em relação a que tipo de características visuais e espaciais que estão contidas ali em cada uma, né? E a partir dessas features a gente faz um agrupamento delas via clustering, vou falar um pouco mais sobre isso depois, de forma que no final a gente aplica uma lógica de seleção que leva em consideração tanto as incertezas quanto os clusters gerados para no final escolher quais são as próximas imagens que vão ser apresentadas para o especialista para ele poder fazer as anotações. O cálculo de incerteza propriamente dito, ele depende da variabilidade de previsões, né? Então a incerteza depende de a gente ter um ponto avaliado diversas vezes e a gente verificar que há uma variância aí entre as previsões feitas por um modelo. E a gente tem hoje basicamente dois grandes métodos de cálculos de incerteza. Primeiro é um método Bayesiano e um segundo método utilizando ensembles de classificadores. No modelo Bayesiano, o propósito é identificar a probabilidade posterior, que basicamente é qual é a probabilidade de um ponto Y receber a classificação C, dado a entrada, dado um ponto de entrada e o modelo, o conjunto de treinamento, né? O modelo que a gente tem atualmente, porque esse modelo vai sendo retreinado a cada passo. Já no caso dos ensembles, essa variabilidade de previsões, ela advém aí de diferentes modelos, que no nosso caso são Convolutional Neural Networks, né? Convolutional Neural Networks, as CNNs. Então a gente tem diferentes CNNs que são com a mesma arquitetura, mas que foram inicializadas com pesos distintos, né? Todos os modelos vão ser treinados com os mesmos pontos de dados, mas no final, dado que elas foram inicializadas de maneira diferente, elas vão produzir aí alguma variabilidade na previsão atribuída a cada ponto, não rotulado ainda. Então, dados já as incertezas, quer dizer, dadas as previsões, né, essas diferentes previsões acerca de cada ponto disponível, é feito o cálculo de incerteza. E a partir de funções que buscam identificar características, cada uma tem um foco um pouco distinto da outra. Então, as principais funções descritas na literatura são variation ratios, que procura identificar os pontos com a maior dispersão de classificação. A entropia, né? A entropia máxima é a entropia clássica. Eu cito também a seleção aleatória, o random, que na verdade ela é uma seleção com base em uma distribuição uniforme de pontos, basicamente. É a escolha aleatória de pontos para ser inserido no conjunto de treinamento, e isso normalmente é usado como um baseline, né? Como um comparativo da qualidade dos resultados. Então, como eu havia dito, depois de calculadas as incertezas, a gente faz o agrupamento dos pontos através de clustering. Aí eu estou usando o algoritmo K-means, peço a ele a distribuição dos pontos ainda não rotulados em um número X de clusters. A clusterização, né, agrupamento deles é feito com base nas features extraídas da última camada convolucional, ou seja, a camada anterior às camadas de classificação da CNN.
E feita a classificação então dos pontos em cada um dos grupos, é aplicada essa lógica de aquisição que nós desenvolvemos, que basicamente ela procura identificar os clusters com a maior média de incertezas. Então os clusters onde as imagens ali possuem a maior média de incertezas vão contribuir com um maior número de exemplos, ou seja, nós vamos dividir os pontos em imagens de diferentes tipos, né, diferentes características, mas a gente quer também que os pontos de maior incerteza no final de cada cluster sejam usados para o próximo treinamento. Então, os resultados que nós temos, a gente demonstra os modelos, nossa proposta em duas bases de dados. A primeira base MNIST, que é uma base de pequenas imagens de dígitos numéricos escritos à mão. E depois a gente aplica os nossos modelos no nosso foco, né, o nosso problema que a gente já foi descrito. Então, para aplicar a nossa proposta nessa base de dados que nós temos, nós selecionamos um total aí de 57 slides para compor um conjunto de treinamento e validação. Esses slides são seccionados em patches que correspondem a áreas aí de 50 por 50 micron do tecido e que são depois redimensionados para 300 por 300 pixels. Então, desses 57 slides, nós extraímos aleatoriamente 110.100 patches. E depois pegamos mais 5 slides e deles extraímos 15.000 patches para compor um conjunto de teste. Aí vale a informação aí, o que é relevante para nós também, é ser uma base de dados que ela é altamente desproporcional, né? Ela é não balanceada, ou seja, apenas 16% dos patches de fato são positivos, são classificados como positivos. E a classificação desses slides, originalmente, né, foi feito, advém de um arduoso trabalho desenvolvido por colegas que estão cooperando com a gente, que eu vou mostrar aí, lá nas referências do trabalho, citar o trabalho deles. Então, alguns parâmetros aí dos experimentos. Basicamente, para a base de dados MNIST, a gente usa um modelo que é um exemplo do Keras, que tem no site do Keras, que eu adicionei apenas mais 2 camadas convolucionais. E na nossa base de dados mesmo, nosso problema focal, a gente usa Inception, a versão 4. A gente, em cada iteração de Active Learning, a gente treina a rede por 50 épocas. No caso da abordagem bayesiana, a gente executa 50 previsões de cada imagem, no caso do MNIST, e fazemos 20 previsões de cada patch, no caso da nossa base de dados. E para a abordagem de ensembles, a gente usa três modelos agrupados em ensemble. Cada um dos três vai fornecer uma classificação para cada imagem. Aí o tamanho dos conjuntos, né, de treinamento, validação, testes. A cada iteração do Active Learning, a gente adquire 20 pontos no caso do experimento com o MNIST e 200 pontos no caso do nosso trabalho. No final, a gente tem um conjunto de treinamento de 1.000 imagens para o MNIST e um conjunto de treinamento que varia de 3.100 a 3.500 imagens. A nossa abordagem que tem essa variabilidade por conta, em razão do tempo de execução de cada abordagem. Então, a abordagem bayesiana leva bem mais tempo, então a gente consegue obter menos pontos. Nos gráficos aí que eu vou apresentar, a nossa abordagem é identificada com o prefixo DD. As funções de incerteza que a gente utilizou são Variation Ratios, identificado como VR, e o BALD,
né, que eu já tinha citado brevemente. Nossos experimentos foram limitados a 40 horas de processamento e os patches são agrupados em 20 clusters, no caso da nossa proposta. Então esse é o gráfico que representa os resultados dentro do MNIST. A gente trouxe aí uma comparação de várias abordagens. A gente vê que no início os nossos métodos são identificados aí com essa linha cinza tracejada, é o NSDDVR, ou seja, é um ensemble, o DD, né, da nossa proposta, com a função de incertezas variation ratios. A gente observa que ela é a curva que está mais por cima aí, ou seja, ela está trazendo os melhores resultados no caso, principalmente no início, de até 140 imagens adquiridas. E em comparação com a versão de ensembles, né, a versão por ensembles com variation ratios também, é essa curva verde pontilhada. E utilizando a abordagem bayesiana, é esse verde mais escuro, com a linha cheia, que está bem mais embaixo. Ou seja, a gente vê aí que nesse caso a abordagem bayesiana perde de uma maneira relevante para o caso dos ensembles, né, para a abordagem via ensembles. A aplicação da nossa técnica agora já no nosso, na nossa base de dados, que é o objeto do nosso trabalho, trago aqui nesse gráfico. A gente verifica que a melhor resultado da nossa abordagem é essa linha azul escuro cheia, que está por cima. A gente conseguiu ter um destaque bem considerável, e principalmente em comparação com a versão via ensembles também, sem a aplicação do nosso modelo, que é esse NS-BALD, que é essa linha vermelha tracejada com um triângulo. E além disso, a gente verifica também que o comportamento semelhante à da base MNIST, os ensembles foram melhor do que a abordagem bayesiana de uma forma geral. Interessante também verificar aqui que todas as funções, aí, todas as abordagens usando variation ratios aqui nesse caso, não foram muito bem. As técnicas utilizando o BALD como função de incerteza, de uma forma geral, foram melhores. Então, a gente verifica que realmente a aplicação da melhor técnica de Active Learning em cada aplicação é muito grande. Ou seja, para uma determinada base de dados, para uma determinada aplicação, uma técnica pode sair muito bem e em outra base de dados ela já tem um desempenho bem mais pobre. A gente executou também múltiplos experimentos da nossa melhor abordagem em comparação com a técnica sem a nossa proposta. Fizemos 5 experimentos e estendemos um pouco aí o tempo dos experimentos. Conseguimos rodar por aproximadamente 70 horas. E a gente verifica que a nossa abordagem ela tem um ganho significativo, principalmente até 4.100 a 4.500 slides adquiridos, patches adquiridos, e que é muito importante nesse ganho no começo, porque realmente o que a gente quer é utilizar a menor quantidade de patches possível, né? Não adianta a gente falar aí que tem uma base de dados de 500 mil patches e eu consigo o mesmo resultado de 500 mil patches em uma base de 100 mil patches. Isso não adianta para a gente, porque 100 mil patches ainda é uma quantidade muito grande de imagens para o profissional anotar, né? Então a gente realmente tem que conseguir isso com poucos milhares, o mínimo possível. Trago aqui também agora para a gente ver o impacto visual do efeito da nossa técnica
nos patches selecionados. Então esse grupo superior são os patches adquiridos pela melhor abordagem do estado da arte. São os patches, esses 6 patches estão entre os 10% de maior incerteza, adquiridos pela técnica com Ensemble e Bald. E embaixo a gente tem os patches de maior incerteza de cada cluster, não estão todos os clusters, né, mas de 6 clusters, sendo 3 clusters de maior incerteza média e 3 clusters de menor incerteza média. Então a gente verifica que visualmente até, né, a diferença entre as características dessas imagens. Os trabalhos principais que a gente utilizou então na elaboração da nossa proposta são o trabalho de Gall e o trabalho de Bellucci. Então, o primeiro aí é aquele que traz o modelo bayesiano de cálculo de incertezas, e o Bellucci trouxe a abordagem por ensembles, né? Então, são os grandes trabalhos que a gente tem como referência, e com relação a todos eles utilizam a base MNIST também para apresentar seus ganhos, e então a gente fez um comparativo dos resultados sobre a mesma base, né, das duas abordagens e da nossa abordagem. A gente vê que os melhores resultados estão destacados aí em bold, né, no caso da técnica via ensembles, utilizando a nossa proposta e variation ratios como função de incerteza, a gente adquire 80% de acurácia com 60 imagens apenas no plano de treinamento, atinge 85% com 80 imagens e atinge 90% de acurácia com apenas 120 imagens. As publicações, até o momento a gente não publicou, então a gente está trazendo assim, uma parte dos resultados para mostrar para vocês aqui. Mas a gente já está aí com um primeiro trabalho bem encaminhado, que a gente está na fase final já de revisão, já estamos formatando para o padrão de um periódico. E espero eu em breve que a gente consiga essa primeira publicação nos próximos meses. Então, as conclusões finais. A gente observou o maior desempenho da nossa abordagem, especialmente nas iterações iniciais do Active Learning. A gente observou que conforme o conjunto de treinamento vai crescendo, as oportunidades de ganho vão diminuindo, ou seja, conjuntos de treinamento já muito grandes já tem ali uma quantidade de informação que normalmente vai ser suficiente para uma rede aprender, né? Além disso, a heterogeneidade dos patches adquiridos com a nossa abordagem é maior do que em comparação com as técnicas do estado da arte. A gente verificou que alguns parâmetros estáticos, como o número de clusters utilizados, eles possuem algum impacto e em algumas circunstâncias podem limitar os ganhos. E como trabalhos futuros eu listo aí que é uma análise um pouco mais aprofundada desses parâmetros e procurar talvez até uma forma dinâmica e adaptativa de definição desses parâmetros, que eles possam ser adequados conforme as iterações do Active Learning progridem. E ao final a gente quer integrar o nosso sistema com um sistema de geração de heatmaps, para no final a gente ter lá aquele heatmap azulzinho com vermelho indicando ali as regiões de maior concentração, conforme o trabalho já realizado pelos colegas nossos colaboradores. Trago aqui as referências, então, os nossos colegas que trabalham junto com a gente são o Joe Salz, Tassin, comigo, o professor Jorge. Então, eles já haviam publicado esse primeiro trabalho, que dão o passo inicial para a gente. E os dois últimos são o trabalho que eu havia citado, do Gall e Bellucci, né? O primeiro que traz a modelagem bayesiana e o último que define a aplicação de ensembles para Active Learning. Esse é o nosso trabalho até o momento, né? Espero que o vídeo tenha sido suficiente, explicativo o suficiente para todos entenderem. E agradeço aí a todos por assistirem e agradeço também qualquer pergunta e sugestões que vocês encaminhem.